Histórias de minha avó. Capítulo 1. A vida na casa da vovó. Vovó sentou-se em sua poltrona, perto da lareira. Estava feito o seu trabalho naquele dia. Corri até o piso superior para pegar seu pente e escova de cabelo, mas minha irmã mais nova chegou lá antes de mim. Assim, sentei-me para observá-la, penteando o cabelo macio e prateado da vovó, e ouvir as histórias que ela poderia contar enquanto suas agulhas de tricô estivessem clicando. Da próxima vez, eu seria mais rápida e não deixaria Mabel passar na minha frente. — O que você está fazendo, vovó? Perguntei. — Estou tricotando meias grossas para os obreiros da editora de Basileia, Suíça e de outros países onde os invernos são rigorosos. — A editora de Basileia? Foi lá que nasci, não foi, vovó? Perguntou Mabel. — Sim, os obreiros moravam nos apartamentos da casa publicadora. — Então não fui adotada, fui? Ela disse que fui, e Mabel olhou desdenhosamente para mim. — Não, Mabel, você não foi adotada. E ainda que fosse, teríamos amado você da mesma maneira. Mas de onde você tirou essa ideia, ela? Na primeira vez que vi Mabel, alguém me disse que o doutor havia trazido o bebê na maleta. Nós duas rimos e vovó riu junto conosco. Nesse momento, papai entrou na sala para falar com a vovó, e assim não ouviríamos histórias naquela noite. Mas a referência ao nascimento de Mabel, na casa publicadora de Basileia, conduziu meus pensamentos a muitos anos no passado, para aquela noite que mamãe me pediu que buscasse um pedaço de pão torrado para minha irmãzinha beliscar, enquanto seu alimento estava sendo preparado sobre o fogareiro. Timidamente, saí da cama e andei pelo escuro e longo corredor, mas meu medo sumiu quando, ao passar em frente ao quarto da vovó, pude ver por baixo da porta que havia luz acesa lá dentro. Eu sabia que não estava sozinha. Vovó estava acordada e ocupada com os seus escritos. Deve ter sido entre 2 e 4 horas da manhã, pois era essa hora costumeira de vovó começar seu trabalho. Lembro-me de um sábado em que vovó pregou no salão de reuniões em Basileia. Um homem ao seu lado traduziu para o francês cada palavra que ela proferia. Depois, outro homem repetia tudo em alemão para um grupo em outra parte do salão. Nossa mãe anotava os sermões de vovó em taquigrafia e os escrevia depois com uma pena, porque não havia máquinas de escrever. Ela selecionava os textos para os folhetos e depois trabalhava com um tradutor, passando-os para o francês. Às vezes, quando havia pouca gente para ajudar, mamãe ia para a sala de composição tipográfica e ela mesma fazia o trabalho. Como minha mãe era muito ocupada, tia Sarah McEnterfer, a secretária e companheira de viagem de vovó, tomava conta do bebê Mabel. Quanto a mim, fiquei muitas vezes aos cuidados da cozinheira, uma terna e conscienciosa senhora chamada Cristina Dow. Eu tinha 5 anos na época. Um de meus principais divertimentos era observar Cristina até que ela ficasse concentrada em alguma complicada tarefa culinária. Depois, bem quietinha, eu saía da cozinha e, a pé ante pé pelo corredor, batia a porta do quarto da vovó. Se ela estivesse escrevendo, eu ficava parada bem quieta, ao seu lado, até que ela soltasse a pena. Esse era o sinal para uma das prazerosas conversas que eu tanto apreciava. Ela contava então de seus dias de infância ou de suas viagens, ou ainda de algum gatinho ou pônei, ou sobre crianças interessantes que conhecera nas viagens de trem. Às vezes, me sentava num banquinho aos seus pés. Ela me dava uma tesourinha de pontas arredondadas e permitia que eu recortasse figuras de revistas que ela havia guardado. Certa vez, quando cortei fora o campanário de uma igreja, ela disse com toda a ternura: "Você precisa contornar as bordas com cuidado, para não estragar as belas figuras." Quando via que eu estava ficando cansada, ela buscava uma bala de hortelã ou uma maçã e dizia que eu pedisse a Cristina para colocá-la na prateleira para mim, até a hora da refeição. Jamais pensávamos em beliscar qualquer coisa entre as refeições.
Depois disso, dizia ela, volte para darmos uma caminhada em volta do quarteirão. Certa vez nos perdemos e, como não nos comunicávamos em francês, alemão ou italiano, chegamos tarde para o almoço. Nunca me esquecerei da surra que meu pai me aplicou por eu ter despejado uma caixa de pedras para a construção sobre o piso de ladrilhos, depois de ter prometido ficar quieta durante uma reunião de comissão. Vovó, vendo minhas lágrimas, colocou-me em seu colo e me consolou. Explicou que o castigo era para ajudar-me a recordar que nunca mais deveria fazer barulho durante uma reunião. Ficamos 2 anos na Suíça. Mamãe trabalhava longas horas no escritório e contraiu tuberculose. Quando vovó retornou para a América do Norte, nossa família voltou com ela. Fomos morar em Boulder, Colorado, esperando que o ar fresco e a luz solar propiciassem o restabelecimento de mamãe. Mas sofremos um desapontamento e tivemos de deixá-la repousando ao lado do vovô Tiago White, no cemitério Oak Hill, em Battle Creek, Michigan. Vovó abriu para nós o seu coração e o seu lar, mas quando ficou decidido que ela precisava ir à Austrália para ajudar os missionários e que nosso pai iria com ela, compramos uma casinha nos subúrbios da cidade e providenciamos para que a senhora Mary Morrison cuidasse de nós. Mary havia acompanhado nossa mãe durante sua última enfermidade. Ela nos amava e nós a amávamos. Por que não podemos ir com você, papai? Ternamente, ele respondeu. Vovó e eu deveremos viajar bastante e talvez não tenhamos nossa própria casa por algum tempo. Além disso, não há uma escola da igreja para vocês frequentarem. Aqui em Battle Creek, Mabel pode ir ao jardim da infância com os órfãos de quem Dr. Kellogg está cuidando. E você terá o privilégio de ser a aluna da primeira e, por enquanto, única escola adventista do 7º dia em todo o mundo. 4 longos anos passaram. Então, certo dia, abrimos uma carta de papai vinda da Austrália. Queridas filhas, encontrei uma amável jovem que concordou em ajudar-me a formar um novo lar. Ela será mãe para vocês e poderemos ficar juntos novamente. O pastor R. Palmert está vindo para a Austrália a fim de organizar a obra da colportagem aqui. Tomamos as providências para que vocês venham juntos. Ele e sua esposa cuidarão de vocês, para que cheguem aqui em segurança. Choramos por ter de deixar nossa querida Mary, que havia sido tão boa para nós, mas a viagem para a Austrália nos reservava muitas emoções, e fizemos escalas em Honolulu, Samoa Auckland. Papai, May Lacey, que seria nossa nova mãe, vovó e sua secretária estavam viajando, visitando igrejas em Vitória e na Tasmânia quando chegamos ao nosso novo lar, e por isso a mesa das refeições estava reduzida. Mas, se me lembro corretamente, estava posta para 10 pessoas. Fiquei encantada por conhecer Edith, uma garota de 14 anos, 1 ano mais velha do que eu, sentada ao meu lado. Do outro lado da mesa, junto com minha irmã, estava Nery, uns 2 anos mais velha que Mabel. Logicamente, queríamos saber por que Edith e Nery estavam ali e se morariam conosco na casa da vovó. Edith explicou. Quando sua avó ficou sabendo que meu pai estava com dificuldades para cuidar de mim e do meu irmão e ao mesmo tempo trabalhar, ela me procurou. Edith, disse ela, você não gostaria de ser minha menina por algum tempo? Ela parecia ser tão bondosa que eu disse, sim, e aqui estou. E ela nos procurou também, disse a mãe de Nery, uma senhora baixinha, não muito maior do que a própria Nery. Viemos da Escócia, depois que o pai de Nery faleceu. Mandei buscar minha irmã e minha outra filha, mas o navio delas se perdeu no mar. Por isso, Nery e eu estamos sozinhas em Sydney. Abri uma casa de confecções, mas as coisas não foram bem. Ficamos sabendo sobre o sábado e decidimos guardá-lo. Enquanto tentava decidir se fechava minha loja ou continuava com ela, sua avó veio e me disse, Irmã Hamilton, a senhora e Nery não gostariam de vir morar comigo? Dentro de pouco tempo, minhas 2 netas estarão chegando da América do Norte
e precisarei de uma governanta para elas. A senhora também pode ajudar-me, costurando para meus auxiliares. Numa das extremidades da mesa estava um rapaz de 17 anos, chamado Willie McCann. Willie era o mais velho de 9 irmãos. Depois que seus pais assistiram às palestras sobre a Bíblia, decidiram obedecer a Deus e guardar o sábado. Por isso, o pai de Willie havia perdido um emprego muito bem remunerado e precisou depender de trabalhos avulsos para manter a família. Durante aquele período de aperto financeiro, era difícil encontrar trabalho. Quando vovó soube que a família estava passando necessidade, comprou $50 em comida e levou os produtos à casa deles. Enquanto ela conversava e orava com os pais, encorajando-os a permanecer firmes a despeito das dificuldades, Willie entrou na sala. — Você não gostaria de ser meu jardineiro? Perguntou ela. — Poderá cuidar também do cavalo, da vaca e das galinhas, arrancar as ervas daninhas do jardim e fazer outras tarefas ao redor da casa. Willie ficou encantado. Vovó pagava para ele o suficiente para impedir que a família passasse privações, até que seu pai conseguisse um emprego. Atuando como responsável pela casa na ausência de meu pai, estava um senhor de uns 35 anos que andava longe de casa e em dificuldades financeiras. Era inteligente e consciencioso, e assim vovó confiou-lhe a atribuição de cuidar da contabilidade, copiar e arquivar documentos, e ser o administrador da casa. Emily Campbell, uma das auxiliares de vovó, fazia as vezes de dona da casa. Enquanto comíamos, Annie Urick entrou para servir a mesa. Ela sempre se recusava a comer junto com a família, porque era assim que as domésticas procediam na Alemanha, de onde ela viera. Enquanto tirávamos a mesa e lavávamos a louça, a senhora Hamilton nos contou a história de Anne. Ela assistiu à mesma série de palestras bíblicas da qual Nery e eu participamos e resolveu, assim como nós também, que a coisa mais importante era obedecer a Deus. Os pais dela ficaram tão irados quando ela deixou sua igreja e se tornou adventista que a expulsaram. Sua avó nos disse: Anne está completamente sozinha no mundo. Precisamos arranjar um lugar para ela em nossa casa. Assim, convidou Anne para ser cozinheira. Anne havia sido arrumadeira na Alemanha e não sabia nada de cozinha antes, mas está aprendendo rapidamente agora. Naquela tarde, Marian Davis, assistente literária de vovó, levou Mabel e eu para o seu quarto. Sua avó está escrevendo um livro sobre a vida de Cristo, disse ela. Estas páginas datilografadas, espalhadas pelo chão, vão entrar num dos capítulos. Passei meses lendo os sermões de sua avó, os quais foram anotados em taquigrafia enquanto ela falava. Também examinei centenas de páginas de artigos, diários e cartas, e copiei as mais belas coisas ali, escritas acerca de Jesus. Agora estou juntando essas seleções para completar os capítulos que ela está escrevendo. Isso lhe economiza muito tempo. Quando ela voltar de viagem, vai revisar esses capítulos e fazer as alterações e os acréscimos. Quando a senhorita Davis terminou de reunir as melhores coisas que vovó tinha escrito sobre a vida de Jesus, havia mais material do que podia ser colocado num livro. Com os capítulos que vovó tinha escrito especialmente para o livro, havia matéria suficiente para 3 volumes: O Desejado de Todas as Nações, Parábolas de Jesus e O Maior Discurso de Cristo, além de textos que sobraram para fazer parte de A Ciência do Bom Viver. Em algum momento, vovó havia escrito ou falado tudo o que passou a fazer parte desses livros. A senhorita Davis a ajudou, separando o material em capítulos e verificando se haviam sido copiados corretamente. Quando o grupo retornou da viagem, a mesa se estendeu por quase todo o comprimento da sala de jantar. Vovó sempre teve uma família grande. Havia os seus ajudantes regulares, que anotavam suas entrevistas e sermões, e que copiavam e duplicavam cartas, artigos. Além desses, normalmente havia em sua casa entre 1 e 6 meninos e meninas a quem ela servia de mãe.
quando ela ficava sabendo de alguma pessoa enferma, desanimada ou infeliz, a pergunta era se haveria lugar à mesa para outro prato ou um cantinho em algum lugar da casa para um colchão a mais. Aproximadamente 1 ano depois que Mabel e eu chegamos à Austrália, a associação adquiriu uma propriedade de 1.500 acres de mata, na qual se estabeleceria a escola australiana. Vovó comprou um lote anexo e foi a Corranbong para supervisionar a limpeza do terreno, o plantio do pomar e do jardim e a construção da sua casa. Tive a honra de ir junto, como acompanhante. Nessa época, vovó tinha 68 anos de idade. Ela e eu morávamos juntas numa grande tenda. Ali por perto estava outra barraca para os trabalhadores e uma terceira que servia de refeitório, com lugar para a cozinha nos fundos. Muitas vezes, de manhã bem cedo, eu afastava a cortina que separava meu cantinho do da vovó na tenda e espiava para vê-la sentada na cama, apoiada em travesseiros ou na sua poltrona com um suporte diante de si, escrevendo à luz da lâmpada de querosene. Para economizar o tempo dos homens, que construíam sua casa em Avondale, vovó ia ela mesma às serrarias para encomendar o material necessário. E, logicamente, eu ia junto. Sua primeira preocupação, depois de construir a casa, foi mandar cortar algumas árvores grandes para usar o terreno como jardim. Eu gostava de observar as 6 juntas de bois arando a terra. Era preciso gritar e estalar o chicote para estimular Snowball, Strawberry e Tenderfoot a fazerem sua parte. Quando vovó conduzia sua charrete de 2 cavalos pelo campo, eu a acompanhava muitas vezes. Num viveiro de plantas, ela escolheu as mudas de árvore para o seu pomar. O proprietário perguntou: "A senhora gostaria que eu lhe mostrasse como devem ser plantadas?" "Deixe-me primeiro dizer como pretendo que o trabalho seja feito", respondeu ela com um sorriso. "Vou mandar que os meus empregados cavem um buraco bem fundo e nele coloquem terra boa. Depois, algumas pedras grandes. Depois, mais terra fértil. Depois disso, eles vão acrescentar camadas alternadas de terra e fertilizante, até que o buraco esteja cheio, para então introduzir as árvores." "É óbvio que a senhora não precisa de lição sobre como plantar árvores", disse ele. 1 ano depois de plantados, os pessegueiros de 3 anos de idade, eles produziram as mais deliciosas frutas que já provei. Vovó também plantou uvas, abricós, nectarinas e ameixas. Pouco tempo depois, papai também mandou construir nossa casinha do outro lado da rua, na frente da Sunnyside, canto ensolarado, como se chamava a casa da vovó. Durante a estação das frutas, frequentemente, ouvíamos uma batida à porta na hora do desjejum. Vovó entrava carregando uma cesta de pêssegos, ainda cobertos de orvalho, colhidos em seu pomar. Ela escolhia um pêssego rosado e o colocava sobre o prato da mamãe. Depois dava a volta à mesa, deixando um pêssego em cada prato. "Traga uma travessa, May", dizia ela. Mamãe pegava uma travessa e vovó esvaziava a cesta de pêssego sobre ela. Depois, desejando-nos bom apetite, retornava para a colher mais uma cesta para sua própria família. Certa vez, vovó e eu saímos à procura de uma vaca para comprar. Era a hora da ordenha quando chegamos à fazenda. Como gostava muito de animais, vovó não se agradou da forma como a ordenha era feita nas fazendas daquela região do país. Ela disse ao fazendeiro: "Se o senhor der um pouco de grãos para a vaca comer enquanto tira o leite e lidar com ela gentilmente, falando-lhe de maneira calma, não precisará amarrar-lhe as patas. Ela aprenderá a ficar quieta na hora da ordenha e se sentirá muito mais confortável e à vontade." Levamos para casa uma vaca chamada Molly e a colocamos no pasto da propriedade da vovó. Todas as tardes, íamos juntas buscá-la para a ordenha. Caminhávamos pela trilha do bosque de eucaliptos, procurando ouvir o sininho preso ao pescoço de Molly. Quando a ouvíamos, eu pulava sobre os troncos e arbustos,
agitando uma vara, enquanto vovó ficava na estradinha chamando: Ei, Mole! Ei, Mole! Depois íamos juntas para casa, conduzindo a vaca à nossa frente. Um dia, quando Mole estava mugindo com saudade do seu bezerrinho, vi que vovó colocou o braço ao redor do pescoço dela e disse à saudosa mãe o quanto sentia por ela. Independentemente do lugar onde morássemos, se houvesse algum animal doméstico por perto, vovó fazia amizade com ele. Assim que os pés dela tocavam o chão do potreiro, o pônei relinchava as boas-vindas e estendia o pescoço para o afago que ele já sabia que receberia. Vovó não suportava ver os animais sendo maltratados, porque, dizia ela, eles não podem contar-nos os seus sofrimentos. Uma vez, quando eu a acompanhava na carruagem, vimos um homem espancando uma égua magrinha que tentava puxar uma carroça muito carregada, colina acima. Sara, disse ela, pare a carruagem. Depois, começou a falar com o homem. O senhor perdeu o juízo? Não vê que essa pobre criatura está fazendo o seu melhor? Por estranho que parecesse, o homem desculpou-se, tirou a metade da carga, empilhou-a ao lado da estrada e disse que faria 2 viagens. Muitas vezes cantávamos ao andar pelas estradas do interior, mas o que mais gosto de recordar é as vezes em que me sentava ao lado da vovó, na frente da lareira, enquanto nos contava histórias do tempo em que ela e o vovô viajavam e labutavam para edificar uma igreja forte.